Bom dia, Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Hoje quero contar para vocês a história de uma mulher extraordinária, Débora. A história dessa mulher está lá no livro de Juízes, no capítulo 4, no versículo 1. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. No livro de Juízes, nós vemos essa inconstância espiritual do povo de Israel. O Senhor disse: amarás o seu Deus acima de todas as coisas. Mas aquele povo insistia em adorar outros deuses. Os deuses cananeus, os deuses amoreus, os deuses de Balaal. E eles faziam coisas que Deus se entristecia. E Deus falava: tudo bem, eu não posso forçar vocês a fazer o que é certo. Mas também a minha mão, a minha proteção não estará sobre vocês. E aquele povo incessantemente era oprimido. E uma coisa que me chama muito a atenção aqui nessa história é o seguinte: quando Josué toma posse da cidade lá dos cananeus, ele fala, tinha que exterminar todo aquele povo, mas não. Algumas pessoas ficaram para trás. E lá na frente, essas pessoas, esse rei cananeu, dominando sobre o povo de Israel, era um dos remanescentes daqueles que tinham que ser exterminados, mas eles não obedeceram à ordem do Senhor. O Senhor fala, corta o mal pela raiz. E eles deixavam ficar aquilo, e aquilo cresceu e se voltou contra eles. Aí o Senhor levanta Débora, lá no capítulo 4, no versículo 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da palmeira, entre Ramã e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Olha que coisa impressionante. Naquela época, uma mulher foi levantada por Deus para guiar aquele povo para que eles fossem libertos mais uma vez, porque o povo clamou, e esse clamor chegou aos ouvidos do Senhor. E o Senhor, mais uma vez, pela sua graça, pela sua misericórdia, ajudou aquele povo a ser liberto e usou a vida de Débora, uma profetisa, uma juíza. As pessoas a procuravam para pedir conselhos, para pedir direção. E ela atendia, o escritório dela, olha que coisa fantástica, era embaixo de uma palmeira. Mas aquela mulher, ela estava em movimento, ela estava fazendo, ela criava situações para que ela pudesse exercer aquilo que o Senhor tinha colocado no coração dela. Mesmo ela não tendo um espaço perfeito, com ar-condicionado, com uma mesa bonita, uma cadeira bonita, mas não, ela exerceu o seu chamado, ela atendia embaixo daquela palmeira. E o povo ia ali, e ela, para aquela época, ela era uma referência. Aí o Senhor dá uma direção para ela. Lá no capítulo 4, ainda no versículo 6, ela manda chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10 homens das tribos de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tamor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerras e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Ali o Senhor dá uma estratégia para aquele povo. Fala assim, o rei Jabim, ele era muito famoso, ele era uma potência naquela época, se assim possamos dizer, porque ele tinha carros de ferro. Então, quando ele ia para a batalha, ele tinha 900 carros de ferro. E só aquele arsenal dele já trazia medo para as pessoas. Então, ele tinha respeito por conta da sua infantaria, de tudo que ele tinha, de todos os seus equipamentos. Mas aqui o Senhor entra em ação. E ele monta um plano. E ele usa Débora para passar esse plano para Baraque. Leve eles lá para o monte Tabor, que eu entregarei
todo esse exército nas mãos do povo de Israel. Então ali Deus estava fazendo uma promessa. A batalha não será de vocês, a batalha será minha. Eu lutarei por vocês. E o povo obedeceu e assim foi feito. Mas Baraque disse para Débora: se você for comigo, eu irei. Mas se você não for, eu não irei. Sabe aquela situação que a gente, ao invés de colocar a nossa esperança em Deus, a gente coloca em pessoas? Você pega uma pessoa e acha que você só consegue as coisas porque você tem a ajuda de alguém? E aí Débora fala para ele: tudo bem, eu vou com você. Mas olha o que acontece. Respondeu Débora: está bem, irei com você. Mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Ela não sabia quem seria essa mulher, seria ela ou se seria outra. Mas Deus disse para ela: por conta da falta de fé dele, da confiança dele em mim, ele não acreditou quando eu disse que daria o exército de Sísera nas mãos dele. E ele achou que a bênção estava em você, Débora, mas a bênção não está em você. Você é um canal, mas a bênção ela está em Deus. E às vezes a gente acha que a gente só vai ser curado se uma pessoa específica orar para a gente. Mas você sabia que se você orar com fé, a sua oração chega ao trono de Deus e você é curado? Você é restaurado? Então para. Às vezes a gente fica pegando pessoas e fazendo dessas pessoas ídolos. Sabe, naquela época as pessoas adoravam os ídolos cananeus. Adoravam o Deus Baal. E às vezes você está adorando homens. E não é o homem, não é a mulher que vai trazer a sua bênção. A sua bênção ela vai vir sempre do Senhor. Então, às vezes o Senhor dá uma direção e a gente não confia. E às vezes vem alguém dar uma estratégia e a gente acredita. Então quer dizer o seguinte, a nossa confiança está no homem? Será? O homem pode nos decepcionar, o homem pode nos frustrar, mas Deus nunca vai fazer isso. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus, descendente de Obade, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zanaim, perto de Quedes. Olha que coisa, no meio da história de Débora e Baraque, aparece o queneu Eber, porque esse homem, a mulher desse homem será muito importante nessa história. E esse homem, ele tinha influência com o rei Jabim. Ele tinha o favor do rei Jabim, mesmo ele sendo um israelita. Porque o Senhor, eu falo que Deus ele é muito estrategista. Quando ele quer nos abençoar, ele usa de estratégias que a gente nunca vai imaginar. Às vezes ele faz com que o nosso inimigo seja a resposta da nossa oração. Já passou isso? Já aconteceu isso com você? De uma situação adversa, onde você achava que a pessoa que era aquele que ia te prejudicar, no final, ele era a própria bênção na sua vida? E aqui, esse queneu, ele será uma bênção para o povo de Israel. E a gente vai ver isso aqui logo em seguida. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Binoão, tinha subido ao monte Tamor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arazote a Goim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o exército ao fio da espada. Olha que história aqui. Olha o plano que Deus montou. Fez com que Sísera soubesse que Baraque estava preparando um exército de 10.000 pessoas para atacarem Sísera. Aí Sísera vai falar assim: ai, quem eles pensam que eles são? Eu tenho 900 carros de ferro, eu tenho um exército
grandioso. Aí chega, né, os espiões chegam e falam para Cícera, olha, eles estão lá no Monte Tabor. Aí Cícera vai ao encontro deles. Só que embaixo no Monte Tabor tinha o vale e tinha o ribeiro de Quezon. E aí o povo de Israel fica acampado perto ao ribeiro de Quezon. Quando Cícera vai atacar o povo, o Senhor usa a natureza para defender o povo de Israel. Ele manda uma tempestade. E essa tempestade, ela faz com que o rio Quizon transborde, que tenham correntezas. E você sabe o que acontece? Quando você pega o ferro e você coloca água nele, você tira toda a força daquele ferro. Como que os carros de ferro, iam atacar o povo de Israel em meio às torrentes, em meio à tempestade. E ali aqueles carros que eles colocaram a força deles e eles achavam que aqueles carros seriam os responsáveis pela vitória dos cananeus, serviu como empecilhos, porque os carros ficavam atolados. E nisso o Senhor veio com sua espada e matou a fio todos os soldados de Cícera. E o que Cícero fez? Fugiu. Ele não teve outra alternativa. Ele viu que seu exército tinha sido destruído pela força de Deus, porque ele não foi a força de Baraque. Não foi, ali foi a obediência de Débora, que passou para Baraque uma missão que o Senhor tinha colocado no coração dela. E ela acreditou. E eles avançaram. E o Senhor veio e exterminou aquele exército. Por quê? É para mostrar para a gente que às vezes a gente acha que a gente está guardado dentro de uma fortaleza. Mas ninguém está protegido. Ninguém é 100% protegido. A gente tem que confiar verdadeiramente em Deus, porque é Ele que vai fazer. E aí a natureza, Deus usa a natureza, aquilo que Ele criou para dar vitória na mão do povo de Israel, mandando aquela tempestade. E as águas vão e os carros não valem mais de nada, e as pessoas têm que sair correndo. E aí vem o anjo do Senhor e mata aquele povo à espada. E o que acontece com o comandante, o todo-poderoso, o que, eu vou lá e eu vou exterminar? Ele foge, não tem jeito, gente. Quando vem uma cilada para quem é filho de Deus, para quem tem esse Deus como comandante, porque Ele é o comandante da nossa vida, a afronta pode vir o que quiser. E aí você pode olhar e falar, nossa, é grande demais para mim. Mas quando você tem o Deus como seu general, como capitão na sua batalha, Ele usa os elementos da terra para nos abençoar. E assim foi. E Cícera fugiu. Aí aqui de novo aparece, a gente entende por que nesse texto se fala do Queneu Eber. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor, Cícera se reuniu seus 900 carros e foi atacar. E aí lá em Juízes, no versículo 17, Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael. O homem que estava achando que a sua força estava nos seus carros de ferro. E agora o homem está correndo a pé, desarmado, envergonhado, sabendo que, olha, ele não tinha força para lutar com aquele exército tão grande que o Senhor colocou. Porque o Senhor usou a natureza para abençoar aquele povo. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do Queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do Queneu Eber. Cícera sabia que ele podia confiar em Eber. Ele sabia, por isso que ele foi se esconder na casa dele. Jael, a esposa de Eber, saiu ao encontro de Cícera e o convidou. Venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano, mostrando que estava escondendo ele. E ele disse, estou com sede. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite, feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Cícera disse à mulher, fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto,
A mulher de Éber apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo e clavou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão e ele morreu. Olha que coisa, uma mulher, assim como Débora disse, como você, Baraque, você não confiou, eu não vou deixar, Deus não vai deixar de cumprir o que ele prometeu. Mas, Baraque, a honra não será tua. Deus levantará outro para ser honrado. Porque Deus, ele tem os seus propósitos. E ele usa quem se dispõe a ser usado. Quem acredita no chamado. E às vezes uma coisa que é uma bênção para você, por você não valorizar, Deus tira essa bênção que era sua, essa honra que era sua, e dá para o outro que valoriza. E Deus usou essa mulher. Quem é essa mulher? Simplesmente a esposa de Éber. Mas o Senhor, ele usa quem ele quer, na hora que ele quer e do jeito que ela quer. Essa mulher, nesse momento, mostrou que ela era uma guerreira valente. Baraque passou à procura de Sísera. Israel saiu a seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera, morto com a estaca atravessada nas trompas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Aí lá no capítulo 5 de Juízes, no versículo 31, o Senhor fala assim: assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol, quando se levanta na sua força. E os israelitas tiveram paz durante 40 anos. Então, o povo clamou, o povo errou, o povo se arrependeu do seu erro, clamou ao Senhor. Deus levantou a profetisa Débora. Deus deu uma direção, Deus deu uma revelação. E ali eles não olharam para eles. Débora não olhou para a fragilidade do povo de Israel. Ela não olhou para a potência que era o povo do rei Jabim. Mas ela olhou para o Pai, olhou para Deus. E o Senhor abençoou e o Senhor libertou aquele povo. Ela foi naquele momento um instrumento de Deus, uma líder para abençoar o povo de Israel. Eu e você somos uma bênção também. Às vezes você pode até não se enxergar como uma bênção. Às vezes você pode olhar para você e você só vê defeito. Mas Deus, quando olha para a gente, Ele vê muitas qualidades que nós temos. Nós somos falhas e Ele sabe disso. Mas o que a gente precisa colocar na nossa cabeça, a gente precisa ter isso como uma referência para a gente, é que tudo que Deus faz não é na nossa força, é na força dele. É Ele que é Deus. Nós somos filhos, nós somos um instrumento na mão dele. E eu digo que quando a gente aprende isso, a gente começa a encurtar processos, porque a gente não olha para a gente começa a olhar só para ele. E quando ele dá uma palavra, ele dá uma direção, a gente acredita e a gente vai e vive o milagre. Assim como Débora conduziu aquele povo. O Senhor quer levantar pessoas para nesse mundo, nessa terra, com tanta aflição, com tanta angústia, que nós sejamos um exército de homens e mulheres para levar a palavra dele e para dizer que ele tudo pode. Para o nosso Deus não há impossíveis. E olha, o Senhor, Ele comanda toda a natureza. Ele comanda os céus, a terra, o mar e tudo que há. Tudo foi feito pela sua palavra. Então, quando Ele fala, tudo obedece. Tem um ditado que fala, quando o Senhor manda, até o diabo obedece. Então, confia, porque o Senhor está na sua vida. O Senhor está dando a direção. E avança.
porque a vitória ela é certa. Tchau, tchau.